Bom dia, queridos. Hoje, antes de começar, Happy Father's Day aos papais. Feliz Dia dos Pais. Amém. E essa semana eu coloquei no meu Instagram. O pastor tem Instagram, tá, gente? Se você quiser me seguir, dá um like, seguir, aciona o sininho. Como é que o pessoal fala, né? Deixa um like, sei lá, me segue lá. De vez em quando eu coloco umas fotos lá, algumas coisas. Para quem não me segue é PR_Marcelo Prete, 2T, pinguinho no I no final, sou eu, o seu pastor. Siga seu pastor e fica seguindo outros pastores por aí não, que você fica comendo coisa que não deve, viu? Segue teu pastor. Siga a tua igreja, divulgue as coisas da tua igreja. Quando nós somos alimentados em muitos lugares, nós temos congestão. Muito bem, aí eu coloquei lá, né? Coloquei lá assim, né? Até esqueci que eu coloquei. Pai, né? Coloquei uma coisa assim, né? Pai, e dizendo assim, né? Olha, domingo é dia dos pais, né? O que é pai para você, né? Que eu estou preparando a minha palavra, todo chique, todo pastor famosinho, né? Tentando interagir com o povo lá, eita glória. Mas, ó, bombou meu Instagram. 3 pessoas. Me senti famoso, gente, na internet. Não, deu mais. Foi 5 pessoas. Eu perguntei aqui que é pai para você, né? Com uma palavra, né? Tá certo, teve uns que colocaram 25 palavras. Líder, conselheiro, amoroso, proteção, várias coisas colocaram lá. E aí eu tenho uma esposa que é muito abençoada, né? Aí ela me liga e fala assim: o que é pai para você? Eu falei: interessa. Resume com uma palavra o que é pai para você. Eu falei: não é comigo, é com os outros, né? Eu preciso saber o que é pai. Mas na realidade, a hora que vem essa palavra pai, para mim, a primeira palavra que veio foi responsabilidade. Eu acredito que ser pai é uma responsabilidade, algo tremendo que Deus coloca nas nossas mãos. Porque é entregue a nós uma herança. E até um certo período de idade, cabe a nós ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar. Ensinar a palavra. Mas chega um momento, queridos, que eles vão ter que andar. E a nossa parte nós fizemos. Nossa parte como pai foi dar o exemplo. Foi ser um sacerdote dentro da nossa casa. E isso é uma responsabilidade, porque um dia nós vamos encontrar com o Senhor e o Senhor vai perguntar para nós sobre essa herança. Amém, queridos? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 14, verso 32. Marcos 14, 32. Então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E aí o verso 36. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Novamente o verso 36, queridos. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível.
passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A palavra Abba, queridos, ela vem de um termo aramaico que significa pai. Algumas correntes teológicas, alguns estudiosos dizem que poderia ser paizinho, né? Mas o correto mesmo dessa palavra Abba é pai, literalmente pai. E Jesus aqui, queridos, ele chega e diz assim: Abba, pai, se for possível, afasta de mim isso, mas não venha ser feito o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. E aqui nós temos Jesus no Getsemane, que a tradução para isso significa prensa de azeite, aonde a prensa a azeitona para sair o azeite, o óleo. E ali estava Jesus literalmente para ser moído pelos nossos pecados. E nós só podemos compreender, queridos, o que Jesus estava sentindo à luz daquilo que estava para acontecer na cruz. Ele sabia tudo que ele tinha que passar. Ele sabia o sofrimento que ele tinha que passar, mas principalmente a dor de estar carregando todo o pecado. Pecado de quem? O meu, o seu, o nosso pecado. De sofrer por nós. E eu queria que você começasse a pensar comigo, refletir comigo, imaginar comigo. Deus, Rei, no céu, servido pelos seus anjos, com autoridade, desde o início da criação, lá estava Ele. Quando foi formado o homem, lá estava Ele. Ele deixa tudo aquilo, vem à terra como homem, sofre todas as perseguições, toda a ingratidão que um homem pode sofrer. Não havia nele pecado, não havia nele erro. Ele estava aqui como um homem, e como homem ele sentiu todas as dores possíveis. Ele sentiu sim dor de cabeça, ele sentiu sim dor de barriga, ele sentiu sim provavelmente dor de dente. Passou por todo tipo de perseguição, de humilhação. E ali ele está prestes a sofrer uma dor terrível. Uma dor que não seria, eu acredito que a pior dor, além da dor da carne, do sofrimento de sentir na carne, era levar sobre ele o pecado de todos nós. Então nós só podemos sentir o que nós estamos lendo aqui, se nós começarmos a entender e compreender essa dor e o que Jesus estava passando, o que ele que passaria na cruz do Calvário. Mas aí ele faz uma oração, dizendo assim: Abba, Pai, tudo é possível. O Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode afastar de mim todo esse sofrimento. Eu sei que o Senhor pode impedir que eu passe por tudo isso. Eu sei que é simplesmente o Senhor querer, acaba com tudo isso, acaba com esse mundo, me leva embora e vamos construir um mundo novo. Vamos começar a história novamente. Mas essa não foi a oração de Jesus. A oração de Jesus foi: Abba, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita o quê? A minha vontade, mas a sua vontade. Aqui a oração de um filho para o pai, submetendo a vontade do pai, reconhecendo a autoridade de um pai, submetendo a vontade de um pai. Aqui nós temos o exemplo perfeito do que é ser filho. E se nós formos seguir a vida de Jesus, queridos, nós vamos ter exemplo para nós, para toda e qualquer situação que nós formos passar. Toda. Até para você que hoje está aqui dizendo assim: olha, eu não tenho um pai, eu não conheci meu pai, eu tenho um padrasto. Quem que era José para Jesus? Pode responder para mim? Padrasto. José não era pai de Jesus, mas honrou José a ponto de ter a sua própria profissão, de respeitar,
acompanhando José. Então, nós vemos na palavra de Deus, queridos, o exemplo de Jesus para todas as coisas: na humilhação, na perseguição, na dor, no sofrimento, na tentação, em tudo. E aqui nós temos o exemplo maior dele como filho. Preste atenção: filho obedecendo o pai. Agora, imagina nós, como filho, com uma ordem de Deus Pai, para que nós venhamos passar por alguma coisa, por uma situação. Eu não vou obedecer o Senhor, não. Nisso eu não vou, não. Quantos corações rebeldes existem no nosso meio? E isso eu me incluo, queridos, porque nós temos que entender que a palavra, primeiro, ela vem para cá, para ir para lá, de rebeldia, de não obedecer o Pai, de não receber um conselho do Pai. E Jesus aqui estava para passar por um sofrimento muito grande, mas ele diz assim: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Será que nós podemos levar isso para os dois lados? Para o nosso pai carnal e o nosso pai Deus? Deus, que o que acontecer na minha vida não venha a ser conforme eu quero, mas a sua vontade, e eu vou aceitar e eu vou obedecer. Meu pai carnal, eu vou respeitá-lo, eu vou honrá-lo, eu vou obedecer, porque eu sei o que o Senhor quer para mim é sempre o melhor, ainda que na minha concepção, na minha visão, venha a ser dor e sofrimento. Porque o filho sempre acha que o pai não sabe nada. Existem idades, fases, né? Quando é pequenininho aqui, o pai é herói, depois passa ali, o pai não sabe nada, o pai não conhece nada, o pai é careta, e depois lá na frente volta arrependido, sabendo que o pai fez tudo o que podia. Nesses dois lados, será que nós estamos entendendo o propósito de Deus para a nossa vida? Será que nós podemos falar assim: Deus, não venha a ser feito conforme a minha vontade, mas a sua vontade? Pai, Abba, não venha a ser feito conforme eu quero, mas conforme o Senhor quer. Eu sei que eu tenho que passar por muitas situações na minha vida, por muitas coisas na minha vida, muita perseguição, muita dor, muito sofrimento, mas não venha a ser feito conforme eu quero, mas sim conforme o Senhor quer, e eu vou me sujeitar a isso. E aqui nós temos o exemplo, queridos, perfeito, porque Jesus, ele seria feito pecado por nós e tomaria sobre si a maldição da lei. E a lei mata, mas Jesus veio para que nos desse o que, queridos? Vida. Você pode abrir comigo Hebreus capítulo 5, verso 7. Hebreus 5, 7 diz assim: o qual nos dias da sua carne, isso aqui é Jesus, amém, queridos? Oferecendo com grande clamor e lágrimas. Aqui Hebreus está falando justamente dessa passagem aqui do Getsemane. Aqui ele está falando de Jesus, no que Jesus estava passando no Getsemane. Vamos lá. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte. Quem que podia livrar ele da morte? Abba, Pai. Foi ouvido quanto ao que ele temia, ainda que era filho. Preste atenção: aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aqui está a revelação completa do Getsemane. Não sei se vocês conseguiram entender, mas se você ainda não conseguiu entender isso, grave isso na tua palavra, na tua Bíblia, e quando chegar em casa, estude isso. Você sabe qual que foi a oração que Jesus Cristo estava fazendo aqui, queridos? Jesus, ele não estava falando assim, olha, preste atenção. Ele diz assim, olha: o qual nos dias da sua carne, enquanto ele era vivo, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar ele da morte. Quem poderia livrar ele da morte era Deus, o Pai. Foi ouvido quanto ele o temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus aqui, ele chega e fala assim, de repente isso pode entrar um pouquinho confuso para você, mas abre o teu coração para você poder entender isso, uma questão teológica. Jesus, ele chega para Deus aqui e fala assim, olha, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus aqui, queridos, ele não pediu para ser poupado da morte.
Não é essa a oração de Jesus. A oração que Jesus Cristo fez aqui foi para ser liberto da morte, ou seja, ressuscitado dentre os mortos, e o Pai o atendeu. Entenderam o que é isso? Você entendeu qual foi o significado da oração de Jesus? Porque Jesus sabia, queridos, o que ele tinha que passar, e ele teria que enfrentar a morte. E aí nós temos que entender também algum detalhe aqui de revelação, que às vezes nós não gostamos de orar. Para que eu vou orar? Deus sabe tudo que eu preciso. Já fez essa oração? Deus sabe tudo. Para que eu preciso orar? Por que eu preciso gastar tempo em oração? Novamente, Jesus deixou todo o exemplo para nós aqui. E aqui ele faz uma oração. Olha a oração que ele faz. Se for possível, livra de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E aí, aqui em Hebreus diz assim, olha: ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. O que aconteceu? Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Entende o que é isso, amados? Não deixe isso entrar com confusão no teu coração, mas como revelação de um Deus fiel, de um Filho fiel, que obedece. E quando obedece, o que ele recebe? A resposta do seu pedido. Quando nós somos fiéis, quando nós somos obedientes, nós só temos a ganhar. Nós só vamos receber o que é bom, porque somos obedientes. Você crê nisso? Quantos filhos obedientes nós temos aqui? Ai, coisa mais linda. Mas eu quero dar algum exemplo. Eu quero dar um exemplo de dois pais aqui para vocês. Vamos lá, Marcos capítulo 5, verso 22 e 24. Porque às vezes, Marcos 5, 22. Porque às vezes, queridos, nós temos algumas atitudes. E olha, desde da criação, o diabo tem tentado perverter a questão e essa palavra pai. Você observa, eu sempre digo aqui, todo domingo do Dia dos Pais, culto das mães, rapaz, é uma preparação das crianças e não sei o quê. Mas fazem muita coisa para as mães e choram, e presente, aquela coisa. Fala de pai para você ver. No Dia das Mães eles pediram aqui para apresentação 20 minutos. Fizeram teatro, aquela coisa toda. Aí eu cheguei lá hoje e falei assim: e aí, quantos minutos você quer? 5 minutinhos tá bom. Não é verdade? E o pai, amados, a figura do pai, o diabo tem pervertido, tem quebrado isso, do respeito. Pais que abandonam os filhos, pais que maltratam, a falta do respeito para com o pai. E sendo que na realidade nós temos que ter um pai igual Jesus aqui, Abba. Nós temos que entender a figura de um pai dentro do lar. Nós temos que entender que um pai, ele é um sacerdote. Ele tem que ser o exemplo dentro de casa. Pais, a cobertura da sua casa espiritual não cabe à sua esposa, mas a você. O ensinar a palavra não cabe à sua esposa, cabe a você. Você é o sacerdote da tua casa. Quando os papéis estão trocados, a mulher tem sido sacerdote dentro de casa, as coisas não dão certo. Assuma o seu papel de sacerdote dentro de casa. O cajado está na tua mão, não na mão da tua esposa. Então pare de apanhar da tua esposa. Não bata nela também não. Não bata nela também não, queridos. Vamos lá. Brincadeira, hein, queridos, por favor. Marcos capítulo 5, verso 22. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés e rogava-lhe dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E aqui nós sabemos da história, você pode ler, que Jesus está indo nessa multidão, aparece a mulher do fluxo de sangue, Jesus cura essa mulher,
E depois Jesus vai até a filha de Jairo. Ali ele entra, ele com a família, com o marido, com a esposa. E ele diz, né, menina, anda, levanta. Mas o ponto que eu quero falar aqui é sobre esse homem, de nome Jairo. A palavra de Deus diz que ele era um dos principais da sinagoga. Um homem religioso. Um homem que sabia, preste atenção, que esses religiosos queriam matar Jesus. Queriam prender Jesus, queriam acabar com Jesus. E ele, sendo um dos principais, entendia e conhecia tudo o que estava acontecendo naquele momento da religião. Conhecia o Torá, conhecia a lei, porque ele era um sacerdote. E ele era um dos principais lá de dentro. Sendo um dos principais, ele era conhecido. As pessoas sabiam quem ele era. Ele tem a sua filha morta, doente. E ele fala assim, pensa com ele, só existe uma solução. E essa solução quem que é? Jesus. O exemplo desse pai, queridos, é um pai que deixa a sua religiosidade, deixa os seus costumes, deixa o seu achismo, deixa a sua vergonha, deixa o seu orgulho, tudo de lado por causa de uma filha. E no nosso meio eu creio que existem muitos homens, muitos pais igual Jairo, porque a favor de um filho, deixa tudo, larga tudo, para ir trazer vida para um filho. Às vezes muitos filhos, de pais que aqui estão mortos espiritualmente. E pais têm largado tudo para trazer vida espiritual para esses filhos. E esse homem deixa tudo de lado e vai em direção àquele que poderia trazer cura. E o detalhe é que ele diz assim: vendo-o, prostrou aos seus pés, dizendo assim: eu reconheço, Jesus, que toda a autoridade é sua, eu reconheço que você é filho de Davi, eu reconheço que você é mestre, eu reconheço tudo isso de ti. E nesse momento eu paro com toda a minha adoração de tudo aquilo que eu aprendi como religiosidade e me prostro aos teus pés para que haja vida, para que haja cura a minha filha. Um exemplo de um pai que abandona tudo: o seu achismo, a sua religiosidade, os seus costumes e o seu orgulho, por ele ser um dos principais. E com certeza, a hora que ele passa no meio daquela multidão, pessoas estão vindo, ao ponto que chegam para ele e falam assim: para de incomodar o mestre, a tua filha morreu. Quantos de nós, pais, estamos dispostos, faríamos qualquer coisa por amor e pela vida dos nossos filhos? Quantos de nós? Eu quero dar um outro exemplo agora de pai para você, de um texto muito conhecido, Lucas capítulo 15, verso 11. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se dos alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pôs um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos, regozijamo-nos, porque este meu filho estava perdido e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começavam a regozijar-se. Aqui nós temos mais um exemplo de um pai. O filho chega e fala assim: ó, me dá a minha parte que eu quero vazar. O pai pega a parte dele, entrega para ele, e ele sai pelo mundo afora. Gasta tudo, acaba com tudo. E quando não tinha mais nada, que ele estava no fundo do poço, o que ele fala? Vou levantar e eu vou atrás do meu pai, porque lá os servos comem melhor do que eu. E aí quando ele vem chegando, o pai o avista de longe. O que o pai faz? O pai corre em direção a esse filho. Abre comigo a sua palavra, a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 21, verso 18. Deuteronômio 21, 18. Deuteronômio 21, 18. Vou anotar minha tradução aqui. Diz assim: pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade, no lugar do julgamento, na praça pública. Eles dirão: nosso filho é teimoso e rebelde, ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão o que aconteceu e ficarão com medo. Aqui é uma lei de Moisés, dizendo o seguinte: o filho que for rebelde vai ser apedrejado. O filho que falar mal do pai vai ser apedrejado. O filho que é preguiçoso, que só quer saber de comer, beber e dormir e ficar jogando videogame, vai ser apedrejado. Se nós estivéssemos nos dias de hoje, queridos, acabou. Não existia mais homem no nosso meio, não existia mais filhos no nosso meio. Acabou. Se essa lei servisse para os dias de hoje, aqui ele está falando assim: ó, se o seu filho é preguiçoso, comilão, beberrão, desobediente, você leva lá no centro da cidade, em praça pública, diante dos líderes, e eles serão apedrejados até a morte. Será que nós teríamos gente na face da terra? Será que teria pedra suficiente? Será? Hoje, a rebeldia, a nossa rebeldia, porque isso nós nos incluímos também, e nós temos um grande problema quando nós ficamos com uma certa idade, não velho, mas uma certa idade, depois dos 30 e poucos anos, nós esquecemos que nós um dia fomos adolescentes, e queremos dar lição de moral nos adolescentes, com o nosso passado sujo. Eita glória, não é verdade? A gente esquece. Mas será que se fosse dessa maneira, quantos seriam apedrejados? Aí nós entendemos aqui por que esse homem sai em direção ao seu filho. Ele sai correndo em direção ao seu filho quando ele avista o filho dele lá de longe vindo. Porque pela lei, esse homem, esse rapaz, teria que ser apedrejado. E o que ele faz? Ele corre em direção a esse filho, abraça esse filho e dizendo assim: olha, pode ficar tranquilo, filho, vem, porque ninguém vai matar não, eu perdoo ele, ele está perdoado, e vamos seguir a vida. O papel de um pai, outro exemplo de um pai perdoador, um pai que abraça, um pai que honra, um pai que ensina. Porque, queridos,
Esse rapaz, ele aprendeu tudo desde pequeno. Ele aprendeu a lei, ele aprendeu o que era respeito, ele aprendeu sobre a lei, ele aprendeu o ensino. Tanto é que quando ele está lá, que ele estava no fundo do poço, ele se levantou e falou assim: opa, deixa eu lembrar aqui, olha. Eu lembro que os funcionários do meu pai, os servos do meu pai, comem melhor do que eu. Ele lembrou da onde ele saiu. Ele lembrou o que foi ensinado a ele. E o que aconteceu? Voltou ao seu pai. Talvez seu filho possa estar desviado hoje. Se você ensinou a palavra, queridos, não é mais trabalho seu. O seu trabalho a partir de agora é simplesmente orar. Ainda que seu filho esteja no fundo do poço, aos seus olhos ou aos olhos da sociedade, ainda que a sociedade queira apedrejar o seu filho, quando ele voltar, esteja de braços abertos para perdoá-lo. Se você ensinou o seu filho o caminho que deve andar, enquanto ele esteve com você, você o ensinou. Enquanto ele esteve com você, você nutriu. Enquanto ele esteve com você, você o protegeu, o alimentou e mostrou a verdade. Não se preocupe, porque ainda que ele estiver no fundo do poço, ensina o teu filho o caminho que deve andar, e quando ele for grande, ele não se desviará dele. E um dia ele vai voltar para você. Não importa a maneira como ele vai voltar. Ele pode estar todo sujo, igual esse filho estava. Ele estava andando no lamaçal dos porcos, fedido, podre, comendo lavagem. E ele voltou. Não importa como teu filho vai voltar, mas ele vai voltar um dia. E quando ele voltar, o abrace, proteja, receba-o. Porque aqui nós temos o exemplo de um pai amoroso. E esse é o nosso Abba. E o Abba hoje está nesse lugar, dizendo para você que talvez saiu dos caminhos do Senhor. Ele dizendo assim: olha, eu estou aqui, não importa o momento, a maneira como você está. Eles cantaram uma música aqui agora há pouco, que é uma música que chega a ser perigosa. Quantas vezes eu caí. Como é que é a música? Cadê os? Não me abandonou todas as vezes que eu caí, né? Entenda esse louvor, tá, Cris? Não é porque você tem que cair que ele está abandonando, não. Não entenda dessa maneira. O louvor está dizendo assim que ele sempre esteve presente para quando você pede perdão e se arrepende de verdade. Então, quando você levanta do lugar que você está, como filho, porque filho conhece o pai e sabe que o pai é um Abba, perdoador. E esse Abba, ele está aqui. João capítulo 1, verso 12. João 1,12 diz assim: mas todos, a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós somos filhos. E olha o que Gálatas nos diz sobre a questão de ser filho. Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és o quê? Mais servos, mas sim filhos. E se você é filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? A palavra aqui está dizendo o seguinte: que a partir do momento que você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que você o declara, que você crê, você não é mais servo, mas filho. E filho, você é co-herdeiro com Cristo em tudo aquilo que Ele deixou para Cristo, deixou para você. Todas as promessas, tudo aquilo que Jesus Cristo venceu, foi por você. Então existe uma promessa sobre a sua vida como co-herdeiro, como filho. Você entende o que é isso à luz da palavra de Deus? Ele diz assim: olha, se és filho,
é também herdeiro de Deus por Cristo. Herdeiro de aquilo que foi deixado para você. Entende o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Hoje você é filho de Deus. E se você ainda não declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, hoje é essa oportunidade de você declarar que Ele é Abba sobre a sua vida. E quando você declara isso, você se torna filho. E se tornando filho, você tem direito como filho de Deus, se tornando herdeiro de Deus por Cristo. E já não é mais servo, mas filho. Gálatas capítulo 3, verso 9. O louvor pode subir, por favor. Gálatas 3, 6. Gálatas 3, 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Então, deixa eu desenhar isso aqui para você, crente, cristão. Deus chama Abraão, lembra? Abraão, papai Abraão, pai Abraão, tem muitos filhos. Vamos lá. A pronta pessoa está dizendo, você também. Padre Marcelo Rossi. Você não é padre? Vou falar besteira. Pastor Marcelo Prete. Lembra? Vocês lembram dessa ideia? Aí, amados, Deus chama Abraão. Pega Abraão e fala assim: olha, você será bendito. As bênçãos de Abraão, Isaac, Jacó, a bênção que foi deixada sobre Abraão, toda aquela bênção que Deus derramou sobre Abraão, todas as bênçãos, tudo que você imaginar foi declarado sobre a vida de Abraão. E Deus diz assim: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção que foi sobre Abraão e os seus filhos, Abraão, Isaac e Jacó, e foi seguindo de geração em geração. Preste atenção, igreja. A palavra de Deus nos diz que essa bênção que ficou para Abraão, Isaac e Jacó, quando eu o declaro Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu o aceito, essa bênção que estava sobre Abraão, Isaac e Jacó, vem para mim e para minha família. Vem para você. Você pode aplaudir o Senhor? Olha que a palavra de Deus diz. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, nós, né? Não somos judeus, nós, anunciou primeiro o evangelho das boas novas a Abraão. Para quem foi anunciado o evangelho? Primeiro, evangelho, boas novas a Abraão, dizendo: Abraão, preste atenção, a bênção está sobre você. Mas eu quero dizer, Abraão, que lá daqui milhares de anos vai ter um povo lá no Cape Cod, uns mais bonitos, outros mais bonitos ainda. Aleluia. A face linda. Uns veio de Minas, outros de Minas, outros de Minas, outros de Minas, outros de Minas. E no meio desses de Minas vai ter uns paranaenses, uns carioca, até do Espírito Santo tem. Esse povo, Abraão, a bênção que eu estou derramando sobre você aqui hoje, Abraão, milhares e milhares e milhares e milhares de anos, vai ser derramado sobre a igreja do Cape Cod. E essa nação e esse povo será bendito.
bendito significa bênção de todas as sortes. Em ti, Abraão, por causa da sua fé. De sorte que os que são da fé são benditos. Presta atenção. A bênção que estava sobre Abraão, Isaac e Jacó, ele diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Porque Abraão creu. Se você crê, você será abençoado. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. O Abba, nesse dia dos pais, está de braços abertos para você que é filho, que saiu. Você que é filho, está um pouquinho. Ou você que ainda não falou: Abba, eis-me aqui. Ele está aqui para ter esse encontro com você. O Abba quer ser e é o seu pai. Talvez você não teve um pai presente, um pai que você conheceu